Muito bom dia. Sob uma forte chuva aqui em São Paulo, começamos agora mais uma apresentação da nossa série Registros sobre Registros. Hoje é a exposição do 114ª dessa série. Eu quero agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a tabeliã e registradora, Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, bem como a todos os presidentes e integrantes de junta diretiva e de consultoria deliberativa e fiscal das entidades que integram essa importante organização paranaense. Quero também, em particular, cumprimentar a atuação da Noreg do Paraná, pelo muito que tem militado, segundo as notícias que tenho lido em várias partes, em favor das entidades que a integram, e particularmente dos cartórios de nota e dos registros do Estado, no momento em que há mudanças em curso relevantes nessa área, para bem ou para mal. Então, não posso deixar de indicar aqui o denodo com que tenho notado na atuação da presidência dessa entidade. E manifestamente apoiada pelas presidentes das demais entidades paranaenses. Eu fiquei particularmente honrado e na verdade, contente em verificar na semana passada o comparecimento de todos os presidentes das entidades em uma pequena entrevista a que me submeti à presidência da Noreg do Paraná, aqui pela via eletrônica, e notei aí a solidariedade, que é muito importante, especialmente num momento como este, em que as instituições sofrem aí com uma série de circunstâncias. Bom, hoje vamos tratar aqui do tema que ainda se insere na sequência. O que nós estamos fazendo, vamos voltar a isso, nesta série Registro sobre Registro, é depois de passar em revista todos os princípios do direito registral imobiliário, ou pelo menos todos aqueles que consensualmente se encontram entre os princípios hipotecários, nós começamos a analisar todos os títulos previstos na legislação, títulos em sentido material, que constam da legislação registral brasileira, passíveis de inscrição no ofício imobiliário. Fizemos como uma ponte entre essa primeira parte principiológica e esta atual, uma referência relativamente rápida a temas do direito formal dos títulos, ou seja, o título em sentido formal, com particular destaque para as questões de direito notarial. Portanto, um destaque especial para o instrumento público por antonomasia, que é a escritura pública. E agora estamos tratando dos títulos materiais inscritíveis, seguindo a ordem do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Isso não quer dizer que a análise seja meramente dogmática. Não se faz ciência de dispositivo legal. É importante, mas não é ciência. A ideia do nosso registro sobre registros é exatamente a de estimular a formação de uma comunidade científica. Portanto, o que nós consideramos aqui na referência à lei é meramente um roteiro, um caminho. Vamos seguir esse caminho, mas não estamos atados necessariamente a simples exegese do texto legal. E dentro dessa linha, hoje vamos começar aqui uma tratativa que deve se estender por 3 ou 4 exposições, acho que 4 exposições, sobre o tema do uso. E, sem nenhum paradoxo, tratar do uso desse modo é inusual, porque é de pouca importância sociológica, mas me pareceu relevante que nós, exatamente por isso, nos dedicássemos a
a ver um pouco mais do que habitualmente se faz a respeito dessa matéria. Então vamos lá. A matéria o artigo já foi publicado previamente, como sabem, na página da Noréga do Paraná, no site. Sempre se faz isso, ou seja, a véspera da nossa exposição, que se faz às quartas-feiras, nós temos essa publicação. O item 7º do inciso 1º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Veja quanto tempo que essa lei foi publicada, em vigor a partir de 1º de janeiro de 76. E note-se, aqui é algo importante. Como foi uma lei que, embora num certo sentido inovadora, ela respeitou em grande medida a tradição brasileira no registro, e é por isso que ela se ajusta à realidade. Ou seja, a grande mudança que ela fez não foi nos princípios, foi na técnica. Na parte do registro de imóveis, ao adotar a matrícula, ao adotar o folio real. Essa foi uma mudança, não se pode negar que tenha sido uma grande novidade. Mas essa novidade não foi propriamente revolucionária, ou seja, não revolucionou as coisas, porque ela não desatendeu aos princípios hipotecários. De maneira que esses mesmos princípios que já estavam em vigor há tempos no Brasil, e em particular com o regulamento registrado de 1939, davam toda a solidez para as mudanças técnicas que emergiram para o registro de imóveis. Mudanças importantes, mas em que houve respeito aos princípios. E esse deve ser um critério que nós precisamos considerar para todas as mudanças, ou para a maior parte das mudanças que se realizem no âmbito do direito. Ou seja, verificar a realidade das coisas e observar a tradição. Devemos mudar, claro, especialmente no campo técnico, muitas coisas são exigíveis para a retificação, para o melhoramento das práticas, etc. Não se pode desatender a isso, mas desatender a isso é algo que se deve evitar, mas atender a isso significa atender de conformidade com a realidade e com a tradição. Peço desculpas aí, o telefone está ligado, porque o tribunal de vez em quando precisa de referências urgentes. Bom, de maneira que consideramos de perto que a Lei de Registros Públicos subsiste em grande parte. Vou ter que desligar o telefone, senão não vamos conseguir dar aula. A técnica às vezes tem isso, né? Surge fora de hora. Bom, a lei subsiste em sua com grande vitalidade, sem grandes mudanças, sem grandes sobressaltos, exatamente porque é uma lei aclimada à realidade, a realidade circunstancial e a realidade histórica do Brasil. Bom, e não afetou os princípios. Bom, ela contempla, ao lado do registro estrito sensu do usufruto, no artigo que eu mencionei, no item 7 do inciso 1º do 167, o registro estrito sensu também quanto ao uso e quanto à habitação. Então, os três são tratados em paralelo, e há um motivo histórico para isso. O destaque do uso e da habitação em relação ao usufruto sempre foi algo objeto de controvérsia, e não se nega, pelo menos, a descendência e a dependência substancial do uso e da habitação em relação ao usufruto. Bom, é muito frequente atribuir-se ao direito real de uso a indicação de que se trate de um usufruto restrito. Essa é a ideia da descendência e dependência. Essa expressão, por exemplo, se encontra tanto em Washington de Barros Monteiro, quanto em Carlos Roberto Gonçalves, dois civilistas de grande prestígio. Fala-se também em usufruto em miniatura, expressão de Orlando Gomes, que diz ainda Cláudio Bevilacqua, que a diferença essencial entre o uso e o usufruto está em que o primeiro, o uso, é mais restrito. Como vem, é essa sempre a ideia.
um usufruto em miniatura, um usufruto em ponto menor, um usufruto restrito, etc. O digesto, grande monumento do direito romano, traz essa indicação, que o uso constitui nisso. Ut potest, frui non potest. Ou seja, aqui numa tradução que não é literal, mas é uma tradução estilística. Claro que respeita a textualidade, a literalidade, mas o faz de maneira estilística para o vernáculo. Quer-se dizer com esse ut potest, frui non potest, que o usuário pode usar da coisa, mas não desfrutá-la, ou seja, não fruir dela. Lafayette disse, a propósito, que o direito de uso é o mesmo direito que tem o usufrutuário, excluído de perceber os frutos, quer naturais, no plural, no texto apareceu singular por erro meu, quer civis. A expressão verbal daquilo que seja o direito de uso parece bastante simples, muito simples. Nós compreendemos plenamente. A prática é outra história. Orlando Gomes, para nós ficarmos aqui num só exemplo, acabou por evidenciar essa dificuldade. Porque reitera o tropeço, e aqui vou supor que, devo supor, acho que todos devamos supor, que ele reiterou esse tropeço de modo consciente, de modo advertido, não quis fugir dele. Reiterando o tropeço do antigo artigo 242, o texto está errado aí, eu mencionei 740 e 742, do Código Civil de 16. Então, como é que Orlando Gomes conceitua o uso? Diz ele, a faculdade de, temporariamente, fruir a utilidade da coisa que grava. Então, essa expressão também se encontrava, só com a mudança do tempo verbal, da conjugação, em vez de usar o infinitivo do verbo fruir, usou-se o verbo no futuro, fruirá. No texto, novamente aqui se refira, do artigo 742. Então, o instituto do uso afasta em princípio a fruição, mas o seu conceito indica o verbo fruir. Essa dificuldade, esse tropeço conceitual. Bom, a esse usufruto, portanto, em miniatura, em tamanho pequeno, que é o uso, já se imputou ser de uma persistência irrelevante. Isso já é o tempo de Carvalho de Mendonça. Já falava, olha, não há motivo para a perseverança do uso entre nós. Caio Mário, da Silva Pereira, autor mais recente, também diz que a permanência separada do usufruto só tem algum sentido por amor à tradição histórica. Essa é a tradição histórica que significa por amor a algo que não tem mais sentido. Aqui não é propriamente uma verdadeira tradição, porque a tradição supõe transmissão de algo que tem vitalidade. Mas, apesar disso, consideremos um aspecto que me parece bem. Ou seja, como digo aqui, com grano sábios, quer dizer, com prudência, distinguindo o que se deve distinguir. Porque o uso no direito romano, esse é o ponto importante para nós recuperarmos da história, foi elevado ao tempo de Justiniano ao status de direito real para atender principalmente a um fato, ou seja, necessidades práticas que se remetiam a um legado de uso despido de caráter real, que acontece, segundo noticia este Álvaro Dors, um dos maiores romanistas do tempo contemporâneo, no seu direito privado romano, era costume deixar-se em legado um uso sem eficácia real. Isso é evidente que provocava problemas práticos para o legatário. De maneira que já a indistinção entre usufruto e usufruto poderia só admitir-se desde que garantisse com o atributo de valer contra omnium, ou seja, contra todos, um usufruto restrito. Você não pode dizer, o uso é o usufruto restrito, bom, vamos chamar de usufruto, sim, se nós garantirmos que ele vale contra todos. Foi isso que Justiniano tentou e fez bem, aparentemente, segundo indicam os historiadores do direito, em resolver lá nas épocas prístinas do nosso direito ocidental. De maneira que o problema é antes de conceito e portanto teórico, do que de natureza prática.
saber se é um usufruto restrito, se é um uso, etc. A ideia é a seguinte: vamos dar eficácia real, transcendência real. Se nós fizermos isso, está resolvido o problema. Não falta, em todo caso, quem é uma outra autoridade no direito romano, o italiano Pietro Bonfanti, que diz que Justiniano tinha a intenção de unificar numa só categoria todos os direitos sobre coisa alheia ou em coisa alheia, os iura in re aliena. Com que o problema passa a ser de discussão mais de nome, de teoria, etc. O usus entre os romanos alinhava-se no gênero das 4 servidões pessoais limitadas. Isso nós já vimos isso em exposição anterior. Se contavam usufructus, a habitatio, as óperas servorum et animalium, ou seja, o serviço dos escravos dos animais, e além disso, o usus entre as servidões pessoais limitadas. De maneira que consistia aqui o usus em uma especialização do usufruto por ser um uso sem fruição, sem desfrute da coisa. Noção que, por muito restritiva e quase inútil na prática, então justificou o esforço dos juristas clássicos em Roma para ampliar o conceito o mais possível. Vai se ver, por exemplo, a doutrina de Gers Kunkel nesse mesmo sentido, indicando que se chegava a admitir, por exemplo, com Sabino e Paulo, 2 célebres jurisconsultos romanos, que o usuário pudesse recolher alguns frutos, ou seja, ele não pode fruir. Bom, não é bem assim que não possa, em absoluto, simplícito, fruir. Ele pode ter algum desfrute, desde que seja para atender às necessidades familiares e pessoais, ou seja, do próprio usuário, do próprio titular do direito de uso e de sua família. Lembremos-nos que no direito romano a família incluía os servos. Santo Justo é um autor dos nossos tempos, de Portugal, no seu livro sobre direito romano, que é muito interessante, diz que num primeiro momento dessa expansão que se fez para admitir que alguma fruição houvesse no âmbito do usus, havia uma limitação, que os frutos deveriam consumir-se no próprio local da colheita. Isso quer dizer, vamos admitir, para tomarmos aqui um exemplo, alguém tem o direito a usar de uma casa, mas não pode fruir, ou seja, não pode desfrutar, não pode retirar frutos, desfrutar, tirar proveito, gozar da coisa. E o que faz é poder, por essa primeira expansão, desfrutar desde que consuma no próprio local. Imaginemos que o local é uma árvore com ameixas. E a pessoa pode, então, colher os frutos e consumi-los ali, desde que eu faça ali, não pode levar para outro lugar. E adiante isso começa a se expandir para atender às diversas circunstâncias que vão caracterizar as necessidades pessoais do usuário e de sua família. Família, volto a dizer, num conceito expandido em Roma. Né? Bom, a realidade das coisas cobrava, então, uma veracidade que o direito não consegue, nem conseguirá nunca aliviar. Aparenta por algum tempo contornar a realidade, mas a verdade é que a realidade expulsa por uma porta, volta por todas as janelas. Diz o seguinte o conselheiro Lafayette: se a coisa é de natureza que o uso dela traz pouco ou nenhum proveito, o direito afrouxa de sua severidade e consente ao usuário a faculdade de perceber uma certa porção de frutos, tantos quantos bastem para as suas necessidades e das pessoas de sua família. Então, esse choque do direito com a realidade, lembremos daquela imagem do Michel Villet, que é muito interessante, ou seja, a lei corresponde analogicamente a sinais de trânsito. A lei nos indica caminhos para atingir uma finalidade. Se os sinais estão treslocados, se são sinais que não apontam para o bem a atingir, mas antes desviam dessa realidade, o intérprete começa a descobrir, mais que o intérprete, antes dele, a tarefa de compreensão, de extrair um significado normativo válido e útil para a norma.
E não diversamente é o que diz Orlando Gomes, com apoio em Manchester. O preceito restritivo foi alterado na prática, pois em muitos casos tornava o direito inútil, pelo que se veio a admitir que em determinadas situações o usuário pudesse perceber frutos da coisa, se só assim tivesse utilidade prática. Então compreendeu-se o texto de lei, as disposições, num dado quadro que seria possível tornar útil o Instituto. Todavia, prossegue aqui o texto. Admitindo-se entre os romanos pudesse o usuário colher frutos naturais da coisa, destinando-lhes o consumo à manutenção razoável da família, ou seja, que é uma manutenção razoável, aquilo que atende às condições sociais da família. Isso depende de um conjunto imenso de circunstâncias. Inibiu-se, se a doutora Amanda estiver assistindo a aula, vamos mudar esse todavia por entretanto. Por que razão? Porque eu comecei exatamente este parágrafo com a palavra todavia, e é de mau estilo que nós repitamos palavras à torta e à direita num mesmo parágrafo, sobretudo. Bom, inibiu-se pudesse vendê-los, ou seja, não cabe ao usuário, embora possa colher alguns frutos da coisa, não cabe vendê-los. Seria muito diferente eu apanhar ameixas para a minha alimentação e, diversamente, ameixas para vendê-las. De maneira que isso põe em saliência um traço discriminatório, distintivo do uso em relação ao usufruto. Bom, o Código Civil Brasileiro de 2002 consagrou essa ideia do uso com uma dada possível fruição. Vamos ler lá. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Isso está no caput do artigo 1412. Explicitou-se, então, o que parecia insinuado na expressão fruirá a utilidade da coisa, que constava do artigo 742 do Código Civil de 16. Então, veja, perceberá os seus frutos, admite uma fruição, quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Suas dele, usuário. E não é diverso o que se lê num artigo aqui do Código Civil Português, milésimo, 485º, número 1 do Código Civil de Portugal, que diz isso. O direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos. Aí está. Na medida das necessidades, quer do titular, quer de sua família. Não é muito distinto o que se lê no Código Argentino de Vélez Sarsfield, no artigo 2948, que já previa, com senso de realidade, ser possível ao titular do direito de uso, abro aspas, tomar sobre os frutos de um fundo arreno do que seja preciso para as necessidades do usuário e de sua família. Novamente aqui o tema das necessidades do usuário e de sua família, de maneira que é possível tomar sobre os frutos, ou seja, desfrutar, tirar proveito disso. Esse direito de uso, portanto, e de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro atual, é um direito real que tem um possuidor direto, Cláudio Bevilacqua, pessoa física, diz muito bem Rui Pinto Duarte, a propósito desse assunto, é interessante ver isso, porque depende da família, não é? O usuário e de sua família. Vamos ver, em todo caso, discutir um tantinho mais além a possibilidade ou não de, ao menos em caráter excepcional, admitir-se o direito de uso titularizado por pessoas jurídicas. Em exposição posterior veremos. De aproveitar-se, ou seja, ter o gozo de coisa alheia, um duplo D aí desnecessário, melhor tirar o D que está no meio do parêntese. Seu objeto material, quer dizer, o objeto material é a coisa alheia, de maneira limitada. Essa primeira limitação vem a seguinte: salva a rei substância, aquela velha expressão que já estava no usufruto, é preciso salvar a substância, não é possível usar destruindo a substância. E indivisível, temporária, porque é um desdobramento do domínio, limitando-se ao aproveitamento da coisa às necessidades pessoais do usuário e de sua família, uma vez que se trata de direito constituído intuito personae, de que segue, como disse Carlos Roberto Gonçalves, sua incessibilidade. Não pode ser cedido o direito de uso. Bom, isso releva
para os notários e registradores, que o notário não deve fazer escritura de cessão de uso, de direito de uso, e tampouco o registrador pode registrar essa cessão. Bom, deve aqui sublinhar-se, para a caracterização do direito real de uso, e com isso diferenciar do usufruto, o tema de sua limitação, ou seja, as necessidades pessoais do titular e de sua família, ou seja, do usuário e da família do usuário. Aqui no Brasil, o conselheiro Lafayette, note, ele escreveu antes do Código Civil de 1916, um grande jurista, efetivamente. Antecipou-se em muitas coisas aquilo que viria depois constar no nosso Código. Lafayette, apoiado nas lições de Thibaut, Justus Thibaut, fazia corresponder ao direito de uso a plenitude do aproveitamento da coisa, sem atender no que diz com o estrito usus rei, ou seja, o uso da coisa, aos limites das necessidades do usuário ou de sua família. Usus rei, o rei aí é um genitivo, por isso que se escreve assim. Corresponderia a usus da res. Então, usus da res, ou uso da coisa, é usus rei. O rei é genitivo de res. Então, parecia a ele Lafayette, neste passo, que o direito de uso em toda a sua pureza não deveria limitar-se pela necessidade do usuário ou de sua família. Não se atendia a isso. E daí que ele tenha criticado o Código Civil francês, cujo artigo 630, que faça uma tradução livre, diz isso: aquele que tem o uso dos frutos de um imóvel não pode disso exigir mais do que é necessário para as suas necessidades e de sua família. Pode exigir, além disso, para as necessidades das crianças, dos filhos, que lhe sejam sobrevindos depois ou desde a concessão do uso. Desde a concessão do uso, desde seu início. Seja o destaque que está aí no texto, não é do original, mas para mostrar exatamente que a crítica que ele dirigia ao Código Civil francês é por essa expressão, por ses besoins e ser de sua família, ou seja, para as suas necessidades e as de sua família. E a mesma coisa ele estende a outros códigos que seguiram nessa linha. Mas o que Lafayette queria dizer aí é uma crítica à ausência de limites, ou seja, que ele insistia em referir ao uso, essa ausência de limites, para o aproveitamento ou gozo da coisa, não para a sua fruição. Esta, assim, limitada às necessidades pessoais do titular do direito de uso e de sua família. Quero dizer o seguinte: usa-se sem limitação, mas não se frui sem limitação. De maneira que a crítica de Lafayette tem que ser entendida com essa modulação. Do contrário, ele vai, ao fundo, seria supor que Lafayette estaria ignorando a própria natureza, a própria conceituação de uso. O que ele defendia, isso sim, era o aproveitamento pleno da coisa, mas sem com isso negar a limitação quanto ao percebimento de frutos, quer dizer, quanto à fruição. Me parece que a crítica dele é perfeitamente compreendida, embora talvez ele tenha exacerbado um tanto a compreensão do Código francês na linha de que se estava limitando o próprio aproveitamento da coisa, deixando de lado aqui a amplitude das necessidades pessoais e da família. Bom, no Código Civil brasileiro há normas concernentes à determinação dessas necessidades pessoais do usuário e de sua família. Normas também referentes à singularização objetiva ou quantitativa, tanto quanto reportando o tema dos sujeitos das necessidades. A primeira está no parágrafo 1º do artigo 1412 do Código de 2002. Diz o seguinte: avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e lugar onde viver. Isso é muito importante, que nós consideremos essas circunstâncias pessoais. Eu vou deixar para o encerramento deste item sétimo
do inciso 1º, do 167, que trata da habitação, a análise que corresponde a essa questão de referir as necessidades pessoais da mesa de família, a condição social e o lugar onde vivemos. Dá-nos aqui, na verdade, um estándar, um conceito indeterminado que vai ter que ser preenchido pelas circunstâncias que a realidade indique. É muito diferente, efetivamente, a condição social de quem viva, por exemplo, na barranca de um rio, ou de quem viva no centro no centro cultural de uma cidade. Ou seja, alguém que more no interior de um país, numa zona agrícola, e outro que viva, por exemplo, no bairro lá do Betel de Curitiba, ou no bairro na Avenida Paulista, em São Paulo, no Jardim de São Paulo. São coisas que têm que ser avaliadas conforme as circunstâncias. Bem como a condição social de quem tem a necessidade do uso. A segunda é a do parágrafo 2º do mesmo artigo, 1412. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Disto haveremos adiante de tratar, sempre de maneira concisa, mas eu chamo a atenção aqui que é curioso isto. Essa matéria é, em certo sentido, mais interessante, mais relevante para o notário do que para o registrador. E caberá ao notário a qualificação dessas necessidades. Muitas vezes é assim. É verdade que, do ponto de vista prático, acho que a maior parte dos notários brasileiros nunca teve de fazer um instrumento público de uso, né? Direito de uso. Até seria interessante que alguém me dissesse a experiência que teve nisso. Eu, no tempo que atuei na Vara de Registros, depois na Corregedoria Geral, e depois na Câmara Especial do Tribunal de Justiça, nunca vi um caso de registro de uso. Bom, em todo caso, cuidaremos do tema a partir da próxima exposição, do desmembramento dominial do uso, do seu desdobramento, do seu objeto material, do chamado quase-uso, de sua indivisibilidade, de sua incessibilidade, de sua temporariedade, dos modos de constituição e de extinção desse direito, e, como eu digo aqui no texto, et reliqua, ou seja, de outros assuntos, etc. Por assim dizer. Pois bem, assim terminamos essa aula 214, de um tema que é interessante, há certos temas que não têm muita importância sociológica, que hoje não têm importância sociológica, mas que são, talvez por isso mesmo, por serem tanto desconhecidos na prática, estimulam muito a investigação, né? Queremos descobrir o que a coisa é, atua mais ou menos como se fosse um mistério. Bom, vamos aqui agradecer mais uma vez a doutora Mônica, a quem já tive a oportunidade de saudar na início da nossa exposição. Lembremos-nos que na semana que vem teremos o Pinga Fogo, mais uma vez, com a presença da doutora Mônica, da professora Isabela, da doutora Clarice Moura, da doutora Bernadette Homero, da registradora Cláudia Rosa, do doutor Fernando Abreu Costa Júnior, que é um assessor da Noreg, valioso assessor da Noreg. Então vamos ter a continuidade e ainda vamos tratar dos requisitos da escritura. Suspeito eu, porque eu quero fazer algumas provocações nesse dia para ver como é que esse povo reage. Suspeito eu que vamos demorar uma temporadinha examinando esse tema que é muito instigante, dos requisitos da escritura. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito bom dia. Doutor Pedro Bragato, bom dia. Doutora Cátia Jonas Dias, lá que está me auxiliando, junto com a doutora Amanda Gil, para nós estabelecermos lá as aulas da Faculdade de Guarulhos, não é? Vamos ver se começamos no ano que vem, presenciais essas aulas e também pela via eletrônica, aulas de pós-graduação em Direito Registral e Notarial. Doutora Mágio de Freitas Vale, muito bom dia, muito obrigado. Amém e, como se diz, tibicoque, ou seja, também para a senhora. Doutor Fernando, acabei de mencionar o seu nome, muito obrigado pela presença, cumprimento o 2º Serviço de Imóveis de Curitiba,
também a querida amiga Eliette Guarnieri, magistrada aqui de São Paulo, doutora Maria Ornelas, doutor Fábio Hildebrand, doutor Mário Martinelli, sempre muito gentil e atencioso em comparecer aqui, a Cláudia, que eu acabo de mencionar aqui, um grande nome do registro brasileiro, doutora Mariana Herrera, pilar das nossas atividades, porque sem a difusão que ela faz, não seria, não teríamos muita audiência. Doutor Valdecir Castiglione, muito bom dia. Ontem mesmo, doutor Valdecir, assinei uma dedicatória aí no meu livrinho ABC do Direito Natural, foi editado pela Lepanto, e já deve estar sendo encaminhada para a sua leitura. Agradeço a sua presença. Doutora Mariana, bom dia. Acabei de mencionar aí o seu nome numa resposta a uma entrevista que me fizeram. Caminhei o texto e já está lá uma pequena referência aí, com o meu reconhecimento, a sua atuação. É sempre muito diligente, lúcida e contribui muitíssimo para o bem comum, em particular para o bem das atividades extrajudiciais e dos registros imobiliários. Presidente da Aripar. Doutora Renata Deco Nascimento, obrigado, espero que a aula tenha sido boa mesmo. Apesar do telefone tocar no meio e dessas coisas, isso faz parte dessas reuniões, não? É como dar aula presencial e ver eu tive várias vezes isso, o Bedel entrando na sala de aula, pai retirando o filho universitário da sala de aula porque supunha que o menino devia ter chegado cedo e chegou tarde, e verifica que é um episódio engraçado isso. O pai passou, foi ver o motor do carro do filho, umas 10h30, 11 horas, a aula começava às 7h40, e viu que o motor estava quente, e percebeu que o filho estava chegando na aula muito tarde. Foi lá apanhá-lo, em sala de aula. Incidentes que também ocorrem nas aulas presenciais. Aqui é um pouco diferente, né? Neto chorando, telefone tocando, etc. Muito bem, faz parte da vida. Muito obrigado, doutora Mariana. Bom, nós então, se tudo estiver de acordo com a vontade de Deus, nos reunimos novamente na terça-feira para a aula das claves notariais, na quarta para a sequência do registro sobre registro, vamos tratar ainda do tema do uso, e espero que todos me honrem mais uma vez com essa presença que me deixa muito alegre. Agradeço novamente à Noreg pelo patrocínio, amparo com as demais entidades paranaenses que a integram a esta nossa série. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Não posso esquecer, eu peço a todos que se possível, rezem por mim, porque cometo, melhor teria dizer, perpetro, na segunda-feira, a minha entrada na 8ª década de vida, se Deus permitir. Ou seja, são já completos 70 anos de idade, na terça-feira, 70 anos de nascimento, 70 anos e 9 meses de existência, né? Contado o tempo da minha vida intrauterina, e ingresso, enfim, de vez no pós-meridiano, ou seja, de muito ultrapassado a metade da vida, na minha 8ª década. E boa parte da disposição que dizem que eu tenho, eu devo a essa audiência, a circunstância de ter a quem dirigir-me. Portanto, sou muito grato, efetivamente, até de maneira pessoal, àqueles que se dispõem a despendem seu tempo aqui com essas nossas reuniões. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.